Na aula de hoje, nós vamos falar de um conceito muito importante para o analista de dados, ok? E também muito importante dentro da álgebra linear. Para a gente fechar esse assunto, né? Na última aula falando sobre matriz, na aula de hoje vamos falar sobre os tensores, né? Então, recapitulando, nós já falamos sobre escalar, já falamos sobre vetores, matriz e agora vamos falar sobre tensores, para a gente fechar o assunto aqui na álgebra linear, ok? Então vamos lá. O que são tensores? Então diz assim, um tensor é uma estrutura matemática que generaliza os conceitos de escalar, vetor e matriz. Então, um tensor nada mais é que uma forma de eu dizer a dimensão desses conceitos aqui que nós trabalhamos. A dimensão de um escalar, a dimensão de um vetor, a dimensão de uma matriz. Então, isso é um tensor. Isso é muito utilizado na programação. Ok? Quando nós trabalhamos em Python, lembra que eu falei lá na última aula, nas aulas anteriores, eu falei do N de array, 1D, 2D. Então, isso tem a ver com os tensores, ok? Essa nomenclatura tem a ver com isso. Então, vamos ver aqui. Escalar, apenas um único número, né? Quando nós vimos lá, um escalar pode ser um número real, pode ser qualquer número real. Um número negativo, um positivo, uma raiz, uma fração. Então, isso é um escalar, é um número. Então, como é apenas um único número, ele vai receber uma nomenclatura específica, ok? Vetor, uma lista de números. Então, coloquei aqui, ó, 1, 2, 3. Então, isso, né, é um vetor, é um array, ok? É uma lista de números. Matriz, uma tabela de números, um array dentro de outro array, ok? Um array ali, tudo em sequência, né, encadeado um junto do outro, ok? Então, eu tenho aqui uma matriz. Vamos seguir para você evoluir nesse conceito de tensor que é muito importante. Então, vamos lá. Tenho aqui o escalar, como ele é um único número, ele tem a dimensão 0D, né? Dimensão 0, 0 dimensões, ok? Daí que vem aquele, né, que eu falei lá no NumPy, o N de array 0D. Não, isso significa, talvez você já utilize a biblioteca do NumPy, mas nunca se perguntou da onde que vem esse 0D, esse 1D. Então diz aí, ó, o vetor ele é de uma dimensão, ok? A matriz ela é bidimensional, ela tem duas dimensões, ok? Então o tensor ele já é tridimensional, ok? Então eu tenho ali array junto com o escalar, junto com o vetor, ok? Vetor e array, né? A mesma coisa, mas eu tenho ali tudo, né? A matriz, o vetor e o escalar. Isso eu posso chamar, ou cada um deles eu posso chamar de tensor, ok? Então esse é o conceito, é a dimensão, né? Desses conceitos que nós estudamos. Isso dentro aqui da nossa área, né? Que se você for para física, tensor vai ter um significado, né? Na álgebra, na matemática em si, cada ponto trabalhamos com um conceito. Vamos andar aqui um pouco mais, trouxe aqui um pouco mais claro aqui, mais esmiuçado aqui para vocês. Então aqui eu tenho aqui essa parte do escalar, ok? N de array 0D, o que a gente já havia falado, que eu falei que eu vou explicar isso para vocês. Então tá aqui, ó, 1D, um vetor, 2D a matriz, 3D ou mais, né, são os tensores. Então N de array, 3D, né? Então isso daqui está referente à dimensão de cada um desses meus elementos, de cada um desses meus tensores, ok? Andando aqui um pouco mais, montei essa tabelinha aqui para vocês poderem visualizar isso,
ok? Então, isso são objetos matemáticos, escalar, vetor, matriz, tensor, são objetos matemáticos, que na álgebra a gente utiliza, né, essa nomenclatura aqui, ó, tensor de rank 0, tensor de rank 1. Lembra que eu falei que dependendo da área a gente ia dar um nome e ia ter um conceito diferente? Na matemática a gente chama de tensor de rank 1, rank 2, ok? Dentro da programação, quando eu trabalho com a biblioteca ali NumPy, no Python, né? Eu vou ter aqui a classe N de array ou NP-array, que eu vou chamar aqui array de ndim igual a 0. Gente, o conceito aqui é tudo o mesmo. Dimensão do meu escalar é o quê? É 0. Dimensão do meu vetor, rank ou ndim 1 é igual. Aqui seria uma outra classe aqui dentro, uma outra biblioteca, vamos dizer assim, só que aqui eu trabalho mais com redes neurais, né? TensorFlow é mais específico, mas a ideia aqui é a mesma, ok? Tensor, escalar 0, vetor dimensão 1, matriz dimensão 2, tensores igual a 3 ou maiores que 3, ok? Porque eu vou encadeando uma matriz, uma matriz, uma matriz, formando ali maior que 3 dimensões. Então, ele vai receber o tensor aqui, ndim maior que 3, ou array ndim maior que 3, ou tensor rank maior que 3, depende ali do que você está utilizando. Ok? Trouxe aqui forma de conhecimento isso para a gente, que é muito importante, um analista de dados que trabalha com a parte de programação, a parte de machine learning, a parte de computação em si, ter esses conceitos, né, matemáticos bem ali solidificados, ok? Para caminhar bem e ter um entendimento ainda maior dessa análise de dados quando estiver trabalhando aqui com essa programação em si, ok? Então, fica aqui esse conceito aqui para vocês. É muito importante que vocês não parem por aqui, continue dando sequência, né, aprofundando um pouco mais a matemática, que vai ser bem útil para vocês, ok? Aguardo vocês na nossa próxima aula.